Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o público-alvo de uma política pública. É importante definir claramente quem é o público-alvo que será atingido por essa política pública. Algumas políticas, como as políticas sociais, elas são mais focalizadas, visando atingir o grupo que é maior atingido pelo problema em questão. Por exemplo, na questão da pobreza, ela é focalizada em algum critério de renda que atinge determinado público mais pobre. Políticas industriais, políticas tributárias tendem a ser mais amplas, mais abrangentes. É importante que esteja muito bem definido e claro quem exatamente é o público-alvo da política pública. Nesse sentido, é importante também analisar quais são os incentivos gerados pela política pública em seus beneficiários, mas também nas outras pessoas ou nos outros grupos, nas outras empresas, aqueles que não são beneficiários diretos da política, mas que podem ter um incentivo, uma distorção gerada pelo efeito de existir a política pública para um determinado grupo. Então é importante, nesse momento de formulação da política pública, que o incentivo gerado seja muito bem analisado, de forma crítica. Outro ponto é analisar a distribuição territorial dos grupos que serão atingidos pela política pública. Pode ser que seja necessário focalizar em determinados estados, determinadas regiões, mais do que outras. Isso porque o problema pode ser muito mais forte, muito mais agravante em determinados lugares. Também é importante considerar as questões territoriais do local, as especificidades regionais que serão interferidas pela política pública. Também é importante analisar a progressividade da política pública. Recente estudo do Banco Mundial analisou algumas políticas públicas e encontrou que algumas políticas, como algumas políticas educacionais, não são progressivas. O Brasil é um país muito desigual e uma das funções da política pública, que está na Constituição Federal, é minimizar as desigualdades regionais, sociais. Então, é importante analisar a questão da progressividade. Outro ponto é identificar exatamente a população da política pública. Alguns conceitos são úteis para isso. Um conceito é a população potencial, analisar quem potencialmente pode se candidatar à política ou quem potencialmente é atingido pelo problema que a política visa interferir. Esse é o conceito de população potencial, que tende a ser a população mais abrangente relacionada ao problema. Feito isso, um recorte que se faz é definir a população elegível. Nem toda a população potencial pode ser elegível à política pública, dependendo do contexto e da proposta, do objetivo da política. Então é importante definir também, dentro do público da população potencial, quem é a população elegível, quais são os critérios de elegibilidade para isso. Algumas políticas são abrangentes, como dito anteriormente, e elas vão ser universais. Então, neste caso, a população potencial pode coincidir com a população elegível. Em função da escassez dos recursos públicos, outro conceito para fazer ainda mais esse recorte do público-alvo é o conceito de população priorizada. Dado o recurso público, quem será primeiramente atendido? Quem será priorizado? Quais são os critérios de prioridade, uma vez que a política não for capaz de atingir a todos? Então, é importante deixar isso claro, estar muito bem registrado e transparente para a sociedade. Depois, nós vamos ter as metas de alcance da política pública, de entrega de produtos. O que isso significa? Isso significa o número efetivo de população beneficiária da política pública. Então, em função do orçamento da política, ela vai atingir determinado grupo, que pode ser muito inferior ao grupo da população elegível à política pública. O que a gente faz, juntando o conceito de população potencial, população elegível e a meta de alcance da política com o número de beneficiários, é construir um indicador de cobertura da política pública. Esse indicador mostra quanto da população elegível está realmente sendo beneficiada pela política pública. Então, na formulação da política, não deixe de analisar detalhadamente o público-alvo da política pública.